Aí, pessoal, mais uma resolução. Resolva pelo método da substituição os seguintes sistemas. Bom, o método da substituição, como o próprio nome sugere, eu resolvo através da substituição de uma das variáveis pelo seu valor obtido na outra. Então, vou explicar. Eu escolho uma das equações, isolo uma das variáveis e essa variável é substituída na outra equação. É sempre assim. Isola em uma para substituir na outra. Esse método da substituição ele é bastante útil e pode ser indicado quando tu tens pelo menos uma das equações, pelo menos uma variável com coeficiente 1 ou menos 1, né? Que aí fica facilmente isolável essa variável. Então tem que ter pelo menos uma equação onde esta equação tenha pelo menos uma variável com o coeficiente 1. Vou explicar. Se eu tenho, por exemplo, um sistema assim, ó, 5x menos 3y, sei lá, estou inventando, igual a 8, e aqui 2x mais 7y igual a 17, vamos supor, o que significa que esse sistema não é um sistema bom para fazer por substituição. Não que não possa, eu até posso, mas vai dar um trabalho maior. Então esse sistema ele não é indicado para uma resolução por substituição. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma variável com um coeficiente 1 ou menos 1. Ó, aqui é 5, aqui é menos 3, aqui é 2 e aqui é 7. Então, se eu isolo, por exemplo, na primeira, resolvo isolar o x. Então, eu tenho 5x igual a 8 mais 3y, ok? E aí, isolando o x, eu tenho 8 mais 3y sobre 5. Então, o valor do x, ó, é fracionário. Na hora que eu pego esse valor para substituir na outra, aqui, ó, vai dar mais trabalho, porque eu tenho 2 vezes 8 mais 3y sobre 5, e isso vai dar trabalho. Tá? Então, método da substituição, ele é legal, muito bom, quando eu tenho pelo menos uma variável aí dentro do sistema com o coeficiente 1 ou menos 1. Certo? Como falei, eu posso resolver as demais também por substituição, mas não é indicado. Tá? Aí, analisando os 3 exemplos, aí eu verifico que em todos eles eu tenho pelo menos uma variável igual, com coeficiente igual a 1. Então, tá tranquilo. Então, eu vou fazer todas elas aí por substituição sem maior problema. Então, olha só. Eu tenho que escolher primeiro uma para isolar e a outra para substituir. Eu vou isolar na de baixo, porque eu tenho tudo positivo, acho que é mais adequado. Né? Não que isso seja obrigatório, mas opção minha. Então eu vou copiar a de baixo, ó, x mais y igual a 5. E aí vou isolar ou x ou y, já que eu tenho aí, né, as duas bem fáceis aí para o isolamento, já que as duas têm coeficiente 1. Então vou escolher isolar o x. X igual a 5 menos y. Aí o que eu faço? Eu pego esse 5 menos y aqui na de baixo e jogo na de cima. Eu jogo aqui, ó. Então, fazendo isso, a de cima é menos y igual a menos 3. No lugar desse x aqui, ó, eu vou colocar 5 menos y. E aí repete o resto da equação, ó, menos y igual a menos 3. Aí eu tenho 5 menos 2y igual a menos 3. Aí eu acho bom trazer esse menos 3 para cá, ó, fazendo aquela falsa passagem, né? Ó, eu tenho aqui 5 mais 3. E aí esse menos 2 também faz a falsa passagem, é como se ele fosse para o outro lado, mais 2y. Aí eu tenho 8 igual a 2y. 8 divide por 2 igual a y. Y igual a 4. Ok? Tá pronto? Não.
falta o valor do x. Mas aí o x está bem fácil. Por quê? Porque eu falei para ti aqui, ó, que o x, e quando eu isolei, encontrei 5 menos y. Então o x é igual a 5 menos o y, que deu 4. E aí eu tenho x igual a 1. Portanto, a soma ficou igual a x igual a 1. Lembra sempre o x primeiro, né? Porque pela ordem que está aqui no sistema, variável x primeiro, variável y segundo. Então, resposta, resultado do x, 1, depois resultado do y, 4, coloco entre parênteses para definir quem é o primeiro e o segundo e fecho a chave. Está aí o conjunto de solução. Método da substituição na outra. Bom, sistema, escolho uma variável para isolar em uma equação e substituo na outra. Bom, eu vou recopiar esse sistema só um pouquinho aqui, ó, olha só, devido à segunda equação, tá? A de cima está tranquilo, ó, x mais y igual a 7. A de baixo eu vou copiar, eu vou fazer uma cópia colocando os termos organizados. Então eu coloco assim, ó, 2x, trago esse y para cá mais 2y, isso igual a menos 14. Tá? E agora eu vou isolar a variável. Esse sistema aqui está bem engraçado, hein? Depois eu te digo por quê. Bom, eu vou isolar a variável, vou pegar na primeira, né, que eu acho que está melhor para isolar. Aí eu escolho alguém para isolar, tanto faz aqui ou x ou y, porque os dois têm coeficientes iguais a 1. Eu vou isolar o x. X é igual a 7 menos y. Eu poderia ter isolado o y. Ficaria y igual a 7 menos x. Se eu isolo o x, 7 menos y entra aqui, ó. Aqui melhor. Se eu resolvo utilizar o isolamento do y, esse 7 menos x entra aqui ó, no lugar do y. Tá? Então é opcional. Ok? Então, como eu escolhi isolar o x, 7 menos y, eu pego essa partícula 7 menos y e jogo lá na outra. Então tá aqui, ó. Isso aqui eu vou jogar dentro do x na outra. Lembra, né? Eu substituo na outra. Então a outra é 2x mais 2y igual a menos 14. Então 2 vezes x, 2 vezes 7 menos y. Ah, daí tem esse detalhe, ó. Como o x é composto de um binômio, na hora de multiplicar aqui, tu tem que botar um parêntese, tá? Mais 2y igual a menos 14. Aplica a distributiva, 2 vezes 7, 14. 2 vezes menos y, menos 2y. Aqui, mais 2y igual a menos 14. Realmente aconteceu uma coisa engraçada aqui. O que que foi? Menos 2y tá cortando aqui com mais 2y. É como se fosse assim, ó, menos 2y com mais 2y tá dando 0y. E aí do outro lado tem menos 14. E esse aqui vem para cá, menos 14. Aí eu tenho 0y igual a menos 28. Y igual a menos 28 divide por 0. Bom, aí me deparo com uma situação bem diferente. Eu tenho menos 28 dividido por 0. E quando dá isso? Dá menos 28 ou dá 0? Nenhuma coisa nem outra, né? Não existe divisão por 0. Isso aqui, ó, não tem como executar. Essa operação não se define. Então o que acontece? Se isso aqui não existe, significa o quê? Que esse sistema também não existe uma resposta para ele. Então a gente fala que o conjunto solução do sistema é um conjunto solução como conjunto vazio, né? Não tem solução. E a gente viu isso num vídeo que eu gravei ainda hoje, anteriormente postado, que
para que o sistema seja impossível, ou seja, o conjunto de solução seja zero, justamente eu tenho esse tipo de situação, um número dividido por zero. Tá? Então, quando acontecer isso, o sistema não tem solução. E agora, antes de fechar indo para o terceiro, olha só, eu não sei se era a intenção do exercício ou não, mas eu vou abrir aqui um parêntese. Ó. Talvez a intenção disso tenha sido o seguinte, Tenha sido de colocar aqui, ó, se aqui fosse menos, em vez de menos 14, fosse mais 14, olha só, eu teria isso aqui, ó, 2x mais 2y igual, em vez de menos 14, mais 14. Isso aqui eu estou inventando, tá? Eu estou alterando o exercício para te mostrar uma outra situação. Então, na hora de eu substituir, ficaria assim, ó, 2 que multiplica 7 menos x, né? O resto está tudo igual, ó. 7 menos y mais 2y igual a 14. 2 vezes 7, 14, menos 2y mais 2y igual a 14. Aí eu tenho aqui menos 2y com mais 2y, 0y. Igual a 14. Aí esse 14 aqui, o que é positivo, viria para cá menos 14. E aí tu tem 0y igual a 0. E aí o y definido por 0 dividido por 0. E aí? Bom, e aí que essa divisão aqui, 0 por 0, ela existe. Né? Ela existe. Quanto que dá isso? Bom, é um valor indefinido. São infinitas respostas, são infinitos resultados possíveis para 0 dividido por 0. Então é um valor indeterminado. Não significa que não exista. Existe. Só que o valor não se define, não tem um valor determinado. Então, nesse caso aqui, quando eu fico diante de uma situação dessa, e se nesse exercício aqui fosse menos 14 aqui, talvez até tenha sido essa a intenção do exercício, não sei, né? Aí esse menos 14 passaria para cá mais 14. Ó. Aí a solução desse sistema seria infinitas soluções. Então esse sistema seria um sistema possível e indeterminado. Ele tem infinitas soluções. Ok? E aí nós vamos passar para o último exemplo, também por substituição. Vou escolher a de cima, que a de cima está mais tranquila. Vou isolar o x, vou isolar até aqui do lado. Ó. É bem comum o pessoal isolar assim do lado. Ó. X igual a 2, vem para cá menos y. Aí essa partícula aí, 2 menos y, vou jogar no lugar do x na outra, né? Se eu isolo na de cima, eu substituo na de baixo. Então, a de baixo, 2x mais 2y igual a 0. Então, 2 vezes x, 2 vezes 2 menos y, mais 2y igual a 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos y, menos 2y. Mais 2y. Isso é igual a 0. Olha o que aconteceu aqui de novo. Menos 2y com mais 2y, eu estou tendo 0y. 0y igual, esse 4 aqui vem para cá, menos 4, e aí eu tenho y igual menos 4 divide por 0. De novo, essa divisão não ocorre. E aí eu tenho, então, solução vezes conjunto vazio. Ok?
Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.